E hoje nós vamos continuar esta série de mensagens sobre o que nós estamos falando, sobre quem somos em Cristo. A partir do nosso relacionamento com Cristo, quem somos, quem podemos ser. Ter uma autoimagem positiva, sem se deixar dominar pela vaidade, é emocionalmente saudável. Ter uma autoimagem positiva, baseado no que somos em Cristo Jesus, é saudável emocional e espiritualmente. Nós estamos pensando em quem somos a partir do relacionamento com Cristo. Quanto mais nós meditamos sobre quem Ele é e quem nós nos tornamos na conexão com Ele, mais nós vamos valorizar a pessoa de Jesus e também nos tornaremos certamente pessoas melhores. Eu quero destacar duas realidades hoje sobre a nossa existência em Cristo. À primeira vista, estas duas realidades podem parecer contraditórias, paradoxais, mas na verdade elas se complementam. Em Cristo nós somos livres. Por meio de Cristo somos livres. E em Cristo nós nos tornamos escravos. Escravos de Cristo. Um dos textos clássicos sobre a obra libertadora de Jesus é encontrado no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 36. Você pode acompanhar o texto aqui na tela ou ler na sua própria Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. A primeira ideia que eu quero trazer à memória dos irmãos e amigos é que em Cristo nós somos libertos da escravidão espiritual. Jesus Cristo, desde o começo do seu ministério, fala com muita clareza: eu vim para libertar os cativos. Mas quem são esses cativos? Não é difícil percebermos a necessidade de libertação quando nós olhamos ao nosso redor e vemos algumas pessoas nas ruas. Por exemplo, pessoas que estão nos sinais, nos semáforos, pedindo ali uma esmolinha. Elas precisam ser libertas daquela situação de pobreza. Quando nós olhamos ao nosso redor, como o pastor Léo mencionou aqui na oração, e vemos dependentes químicos, pessoas presas aos vícios do cigarro, do álcool ou drogas mais pesadas, pessoas precisam da libertação deste tipo de situação. Pessoas com doenças psiquiátricas, enfermidades para as quais ainda não existe uma cura, pessoas viciadas em pornografia, internet, em jogos de azar, pessoas que estão presas a um relacionamento tóxico. A pessoa sabe que aquele relacionamento não lhe faz bem, mas está tão apaixonada, tão envolvido, que aceita todo tipo de abuso. Mesmo que isso lhes cause grande sofrimento psicológico, a pessoa não consegue libertar-se de um relacionamento como esse. Há pessoas que estão presas em suas dívidas, devem aos bancos, ou então vivem preocupados porque devem a agiotas, ou pior ainda, devem aos traficantes. Pessoas que estão prisioneiros de suas dívidas. Pessoas que estão literalmente encarcerados, seja numa prisão convencional, seja porque são reféns numa situação de guerra, como tantos lá no Oriente Médio. Pessoas que estão nas mãos dos terroristas, ou mesmo de um Estado que está em guerra. Em todas estas situações, e em outras mais que nós poderíamos mencionar, essa situação de escravidão é muito perceptível, é muito palpável. A prisão espiritual envolve tudo isso, mas é mais do que isso. Quem são cativos? Na verdade, cativos desde o nascimento,
somos todos nós. Sem exceção, nós nascemos escravos no âmbito espiritual. Somos escravos do pecado. Era isso que Jesus estava tentando mostrar para aqueles líderes religiosos. Ele disse: nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Ele diz: não, vocês têm uma herança pecaminosa. Por isso, espiritualmente, vocês precisam de liberdade. Vocês se denominam filhos de Abraão, mas vocês precisam experimentar a liberdade que eu vim trazer. E nem todos eles tiveram consciência disso. Alguns, depois que ele morreu e ressuscitou, se perceberam esta realidade e se quebrantaram diante dele. Mas, infelizmente, muitos outros continuaram perseguindo os primeiros cristãos, porque não se perceberam como escravos espirituais. Mesmo você que nasceu numa família funcional, mesmo você que foi criado num ambiente da igreja, os efeitos do pecado podem não estar tão explícitos, mas ainda assim o pecado existe lá no fundo do seu coração, porque nós nascemos acorrentados, encarcerados, e nós não temos sozinhos força, nós não temos sozinhos a capacidade de nos libertar desses grilhões espirituais. E o que nós somos libertos em Cristo? Através de Jesus Cristo nós somos libertos de ilusões e de um poder opressor. Ele disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus Cristo estabelece então um vínculo entre liberdade e verdade. Não existe liberdade se não tiver a verdade. Grande parte da humanidade está envolvida naquilo que eu chamaria bolhas de ilusão. E eu quero destacar duas destas grandes bolhas de ilusão que tomam conta do mundo. A bolha da ilusão da libertinagem. A ilusão de que se você fizer tudo o que você deseja, tudo o que seu corpo pedir, sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar com amanhã, você será uma pessoa livre. Há quem diga para si mesmo o seguinte: eu faço o que quero, eu bebo, eu fumo, eu me drogo, eu saio com todas as pessoas que eu quero sair, eu estou num relacionamento aberto, eu ando nu nas programações, nos eventos de carnaval, eu escolho qual é o meu sexo porque eu sou livre, eu me relaciono sexualmente com qualquer pessoa porque eu sou livre, eu sou uma cabeça aberta. Isso me faz lembrar uma história que eu li muitos anos atrás, uma ilustração, na verdade, de um grande transatlântico que começou a afundar. Só que as pessoas não perceberam que ele estava afundando, mas era algo irremediável, não havia como haver um processo de resgate. Não havia salva-vidas suficiente para todos. Então, o capitão daquele navio tomou uma decisão maluca. Ele disse: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Podem dar a maior festa aqui nesse momento agora. Vocês podem depredar tudo, vocês façam o que quiserem, peguem todas as bebidas, todas as comidas, façam tudo o que vocês quiserem, tomem banho na piscina de qualquer jeito, e enfim, está tudo liberado. E algumas pessoas ficaram empolgadas e disseram: que maravilha, que capitão maravilhoso, está tudo, podemos fazer o que quisermos aqui, não vamos pagar nada por isso, tudo liberado, bebida liberada, sexo liberado, tudo que a gente quiser. Mas eles não sabiam que o transatlântico estava afundando. Por isso é que o capitão tinha dado aquela ordem maluca. Assim é o mundo com Satanás. Você pode fazer o que você quiser, não tem nenhum problema. Mas a pessoa que está nessa vibe, ela está, na verdade, como que numa embarcação que está afundando. Porque a verdadeira liberdade não é você fazer o que você quer. Fazer o que quer sem se importar com as consequências, na verdade, gera um aprisionamento. A pessoa vai para a prisão da culpa, a prisão de situações em que vai gerar filhos que não têm um lar, uma situação de aborto, uma situação de remorso, uma velhice solitária, vergonha para os seus pais. A pessoa então tem uma liberdade aqui, mas depois ela fica numa situação de aprisionamento. Liberdade verdadeira não é você fazer o que você quiser sem qualquer limite. Mas a liberdade verdadeira implica em você resistir àquilo que é prejudicial para você. Não se deixar dominar pelos desejos e impulsos. Livre é aquele que se autodomina.
Ele sabe que tem uma situação complicada, uma situação difícil, que vai lhe trazer um malefício. Então, ela é capaz de dominar-se, controlar-se. Esse autodomínio gera liberdade, ou, na verdade, ele explicita a liberdade, porque a pessoa não fica prisioneiro dos seus próprios desejos, das suas paixões, das suas fraquezas. Você vê algo, você deseja muito aquilo, mas no fundo você sabe que aquilo não é bom para você. Você resiste àquele relacionamento tóxico. Você resiste ao desejo de entregar o seu corpo para uma pessoa que você sabe que não vale a pena entregar o corpo para ela, ou que não chegou o tempo para este tipo de entrega. Você resiste à tentação de comer um pedaço de bolo delicioso porque você é diabético. Você tem a oportunidade de pecar, mas você não peca. Você sabe o que é correto e no final você faz o que é correto e com isso você se sente vitorioso. Isso é que é liberdade. É isso que é liberdade. Liberdade verdadeira não é fazer tudo o que você deseja, o que o seu corpo pede, a que a sua mente concebe, mas viver de tal maneira em que você exerce o autodomínio, e na verdade é mais do que o autodomínio, é a presença do Espírito Santo na sua vida que lhe dá o autocontrole, de tal maneira que você não vai cometer atos que no futuro ou mesmo no presente o aprisionem. Então a bolha da libertinagem é uma bolha da qual Jesus Cristo nos liberta, porque nós passamos a ter uma nova compreensão de que há um poder maior à nossa disposição e não nos deixamos simplesmente dominar pelos nossos desejos e paixões pecaminosas. Mas existe também uma outra bolha, que é a bolha da ilusão da moral e da religião. De todas as formas de escravidão espiritual que existem, talvez esta seja uma das mais difíceis de percebermos, porque a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Ela não tem consciência do que se passa realmente na sua vida. O que comete determinados pecados, talvez tenha mais facilidade de dizer assim, eu realmente estou cometendo esse pecado. E realmente isso está me levando para o fundo do buraco. Mas Jesus Cristo diz, e conhecerão a verdade os libertará. Para entender então esse vínculo entre verdade e liberdade, nós precisamos ir lá no começo de tudo. Lembre-se, como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo através da mentira do diabo. A descrição que Jesus Cristo faz do diabo é a seguinte: o diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pois bem, este ser, descrito assim por Jesus, enganou o primeiro casal. Ele chegou para Adão e Eva e disse, olha, o que Deus falou? O que Deus falou? E Deus disse, coma livremente de qualquer árvore do jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente você vai morrer. Coma livremente. Você tem todas as opções, tem uma que você não pode. Há muitos sabores que você pode experimentar, mas há um que é vedado para você. E aí Satanás questiona o que Deus tinha dito e faz uma confusão e começa a dizer, não, Deus na verdade tem medo de que você tenha o mesmo poder e a mesma capacidade que Ele. E você pode ser assim um ser muito superior, adquirir um conhecimento muito superior e viver de forma independente. Ele mentiu tanto a respeito de Deus quanto a respeito da própria condição humana. Ele diz, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E a desgraça foi que o primeiro casal acreditou nesta mentira do diabo. E aí então, esta esfera de ilusão entrou no mundo. E é uma bolha alimentada acerca da concepção de quem nós somos. Adão e Eva acreditavam que eles podiam ser aquilo que na verdade eles não eram. É a bolha da ilusão que diz assim, você é o máximo, você pode ser tudo o que quiser, você é extraordinário, você sozinho pode vencer todos os seus problemas, querer é poder, você merece para o céu, você é o cara, você não faz coisas tão ruins assim, não é possível que Deus vai deixar você de fora do céu. É a bolha da ilusão que diz, Deus não permitirá que ninguém vá para o inferno. Afinal de contas, no final de tudo, todos serão salvos. Porque Deus é como aquele pai ou aquele vovô bonachão, bonzinho, que perdoa todas as peraltices dos netinhos.
O pecado original, então, ele provocou no mundo estas bolhas, bolhas de auto-engano, bolhas de ilusão, a bolha do auto-engano da libertinagem, a bolha do auto-engano do comportamento moral e da religiosidade, dizendo isso é suficiente para você viver e se relacionar com Deus. E a verdade sobre quem nós somos, e a verdade de Deus, e a verdade que Jesus Cristo traz, ela quebra essas bolhas. Mas além disso, Jesus nos liberta também de um aprisionamento espiritual num nível, eu diria, ainda mais profundo. Há de fato pessoas neste mundo que são literalmente prisioneiros de Satanás. São pessoas envolvidas em obras satânicas, envolvidos com poderes espirituais demoníacos. É interessante que algumas vezes quando se fala isso, algumas dessas pessoas que estão envolvidas com isso se sentem ofendidas, estão discriminando, estão satanizando coisas que não são satânicas. A Bíblia diz que Satanás é um anjo de luz enganador, ele se transforma e se disfarça num anjo de luz. E nós sabemos que há no mundo, que há no Brasil, que há em nossa cidade. Pessoas que se envolveram tanto com o poder das trevas que o maligno veio e tomou os seus corpos. Existe possessão demoníaca. Certamente você já teve a oportunidade de ver alguém nesta condição. Não é algo bonito de se ver. De todos os ministérios que existem, talvez aquilo que eu menos aprecio quando eu preciso fazer é o do exorcismo. É terrível. O rosto da pessoa fica transfigurado, a voz da pessoa se modifica, ela adquire uma força física extraordinária. Mas além disto, de ver pessoas totalmente tomadas por um espírito maligno, existe também a opressão maligna. Pessoas envolvidas com bruxaria, com feitiçaria, com poderes ocultos, com consultas a espíritos malignos que se passam por pessoas que já morreram. Jesus Cristo é o único que tem o poder de libertar as pessoas desses espíritos malignos. Não existe terapia, não existe nenhum recurso humano quando o problema é essencialmente, a condição é essencialmente espiritual. E a obra libertadora de Jesus alcança todas essas dimensões, porque quando ele esteve aqui na terra, ele demonstrou isso claramente. Mais de uma vez, ele expulsou espíritos malignos de pessoas que chegaram até perto dele. Mas Jesus Cristo também tem uma obra que alcança outras áreas de nossa vida. Jesus Cristo nos liberta da pena, da condenação do pecado. Jesus Cristo nos liberta do domínio do pecado. Jesus Cristo nos liberta da presença do pecado. Quando ele voltar no fim dos tempos, nós estaremos finalmente livres de todo o poder pecaminoso que nos aflige até os dias de hoje. Por isso nós devemos celebrar. Por isso nós devemos cantar. Por isso nós devemos dizer, eu sou livre, eu estou liberto espiritualmente. Mas há um detalhe. Não basta cantar. Não basta dizer, eu sou livre. Porque a mesma Bíblia que diz que você é livre em Cristo Jesus, tendo colocado a sua fé em Jesus, você pode proclamar, eu sou livre. É a mesma Bíblia que diz que nós somos escravos também. Escravos de quem? De quem? Somos escravos de Cristo. O mesmo Cristo que o libertou do poder das trevas, do império das trevas, do domínio do pecado, comprou você para que você seja escravo dele. Ah, pastor, essa parte agora eu não gostei. Mas você não tem como escapar. Porque quando você aceitou Jesus como Salvador, na verdade, o convite de Jesus não foi apenas para que ele pudesse ser o seu Salvador. Jesus Cristo convida você e você foi desafiado a aceitar Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nossa relação com Ele, sendo Ele o nosso Senhor, não é apenas uma relação respeitosa. Jesus é o Senhor. É algo mais além. Ele nos comprou para sermos escravos deles. Todos que fomos libertos em Cristo, somos escravos dele. Não lhe falaram isso? Tem gente que pensa mais ou menos o seguinte, eu quero Jesus como meu Salvador. Ah, eu quero que ele carimbe meu passaporte para eu entrar no reino dos céus. Eu quero que ele garanta a minha entrada lá no seu reino. Eu quero que ele me liberte de tudo ruim que existe do pecado. Eu quero que ele me liberte das consequências dos meus erros. Mas eu quero controlar a minha vida. Eu quero viver livre. Essa última parte é que é problemática. O que Deus deseja não é simplesmente carimbar o seu passaporte para o céu e lhe dar a liberdade de você viver aqui na terra de qualquer jeito, como você quiser. Isso não é possível.
Paulo e Silas estavam lá na prisão. E o carcereiro perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Lembra da resposta deles? Crê no Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Quando você aceitou Jesus Cristo, você simplesmente mudou de dono. Seu antigo dono era Satanás. Quer você tenha consciência disso ou não. Você era escravo do pecado. Agora você está sobre um novo Senhor, porque a sua liberdade não foi comprada por seus próprios recursos. Não foi você que pagou por sua liberdade. Foi Jesus Cristo que pagou por sua liberdade. Então ele tem direito de propriedade sobre a sua vida. E uma palavra que descreve o nosso relacionamento com Cristo, e que aparece 126 vezes no Novo Testamento, é a palavra doulos. Algumas vezes nós temos essa tradução na nossa Bíblia por servo. Mas na verdade a tradução mais próxima do original deveria ser escravo. É interessante que na primeira carta que existe no Novo Testamento, depois do livro de Atos, na carta aos Romanos, quando Paulo vai se apresentar, na primeira linha ele diz o seguinte: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, e aí ele vai dizendo para quem ele está escrevendo. Quando ele escreve à igreja de Filipos, ele está com Timóteo ao seu lado. Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Igualmente faz assim Tiago, o apóstolo Tiago. Ele diz: eu, Tiago, escravo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Então o apóstolo Tiago, quando ele abre a sua carta, no primeiro versículo ele faz isso. Pedro não faz diferente. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé. Eu poderia ler ainda o texto de Judas, quando ele se apresenta, não o Judas Iscariotes, mas o Judas que escreveu o penúltimo livro da Bíblia. Quando nós pensamos em João, quando ele vai escrever as revelações do Apocalipse, como é que ele se apresenta lá em Apocalipse? Apocalipse 1, versículo 1, nós vamos encontrar ele se apresentando como doulos, escravos de Cristo. Esta consciência de liberdade e de escravidão, ela não é simplesmente algo que os apóstolos ou aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para escrever o Novo Testamento que elas têm. Não. Esta consciência, meus queridos irmãos, ela deve permear a mente, o coração de todos nós, sem exceção. Porque a palavra de Deus nos diz que todos nós vivemos nesta condição. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16, observe claramente o que diz esse texto. É um texto que ele está falando sobre a importância de respeitar as autoridades, mas ele traz aqui um outro ensinamento muito precioso. Ele diz o seguinte: é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. O que ele está dizendo aqui, nesse versículo, de forma bem resumida, é aquilo que eu estou procurando dizer para vocês. Você é livre, mas não é livre para viver do jeito que você quiser. Você é livre, mas não é livre para fazer o mal. Você se tornou livre espiritualmente, mas ao mesmo tempo, neste processo de libertação de um domínio, você passou para o domínio de Jesus, você passou para o domínio do reino dos céus. Veja as parábolas. Em que posição nós estamos nas parábolas? Na maioria delas, na condição de servos que recebem dons, de servos que recebem responsabilidades, de servos que estão ali para cumprirem a ordem do seu Senhor. Jesus Cristo mesmo disse: vocês são meus servos, são meus amigos sim, mas são meus servos. Eu creio que está muito claro que Jesus Cristo comprou a cada um de nós como servos dele. Ele perguntou: você quer que eu seja o Senhor da sua vida? Você disse sim. E se este sim foi consciente, você mudou de dono. Algo aconteceu de sobrenatural. Você saiu do reino das trevas e veio para o reino da luz. Você se tornou escravo de Cristo. Não tem como você ficar esperneando e dizendo: eu quero voltar para o meu antigo dono.
Não é algo que você pode mudar ao sabor das circunstâncias. Hoje eu estou aqui no reino das trevas e eu quero ser do reino das trevas. Agora eu sou do reino da luz. Jesus Cristo é meu Senhor, mas agora eu voltei de novo. Não. Na verdade, isso não é possível. O máximo que pode acontecer é o seguinte: se você teve uma experiência real, verdadeira com Jesus e decidiu que Ele seria o seu Senhor, mas pode ser que por certas circunstâncias, ou por falta de conhecimento mesmo, ou por falta de um compromisso mesmo, você é um escravo, mas você é um escravo o quê? Desobediente. Você pode ser um escravo obediente ou um escravo desobediente. Você pode ser um escravo submisso ou você pode ser um escravo rebelde. Infelizmente, há muitos escravos de Cristo que são rebeldes. Não queira ser um escravo assim. Um escravo que não dá ouvido à voz e aos desejos do seu Senhor. Você é livre, celebre a liberdade espiritual, mas você é servo, procure discernir a vontade do seu Senhor. Quando você tem, não um servo, porque hoje nós não temos mais assim, na nossa cultura aqui, pessoas que são escravas, né? Embora às vezes tenha alguns empregados que quase trabalham como se fossem escravos. Mas quem é um bom funcionário? Ou voltando mais atrás, quem é um bom escravo? Um bom escravo é aquele que busca fazer a vontade do seu Senhor. O desafio que nós temos então, não é sermos ou não escravos, nós somos escravos. Mas o desafio é ser um bom escravo, procurando fazer a vontade do Senhor. Assim como um bom funcionário, ele não apenas cumpre ordens, mas ele é perspicaz para obedecer ao seu Senhor, mesmo quando o Senhor não fala nada. Porque ele tem uma conexão com o seu Senhor. E ele sabe o que o Senhor gosta. Ele sabe o que o Senhor precisa. E eu diria até em alguns momentos ele antecipa. E ele procura satisfazer as necessidades e os desejos do seu Senhor. Quando ele faz assim, algo que o Senhor às vezes nem pediu, antes de qualquer cobrança, ele é reconhecido como um bom e fiel escravo. Ele é proativo, ele se antecipa, ele procura fazer a vontade do seu Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa ter essa proatividade toda não. Basta você identificar a vontade de Deus que já está clara nas Escrituras. Pode ser que num sentido humano a pessoa valorize isso. Esse escravo, esse funcionário, ele sabe o que eu quero, ele vai atrás. Não. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia traz muitos exemplos, traz muita informação sobre o que Deus espera de nós. O que Deus espera de você como escravo dele, o que Deus espera de mim. Mas eu quero destacar 3 coisas bem explícitas que Deus espera de você e de mim, como sendo escravos dele. Coisas que ele fala claramente, esta é a minha vontade. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, não existe possibilidade de um relacionamento saudável com Deus se você não tiver o coração agradecido. A gratidão é a base para uma vida cristã saudável. A gratidão coloca você numa posição de reconhecimento da bondade de Deus sobre a sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Por isso ele diz, em todas as circunstâncias, manifeste gratidão a Deus. Então, este desejo de Deus, no que se refere ao relacionamento com Deus, passa pelo caminho da gratidão sempre. Porque se você não segue o caminho da gratidão, você vai acabar sendo uma pessoa mal-humorada. Você vai continuar, vai fazer aquilo que o povo lá do Antigo Testamento fazia continuamente. Vai viver murmurando, vai viver lamentando e não vai desfrutar a bênção de uma comunhão saudável com Deus. É possível haver um relacionamento de proximidade, de intimidade, um relacionamento amoroso, num casamento mesmo. Se um dos dois fica o tempo todo reclamando, brigando, chamando atenção e não valorizando a vida do outro, a postura do outro, mas quando a gratidão, e quando essa gratidão é manifesta, quando essa gratidão é explicitada, quando há elogios, há comunhão. Não é diferente no nosso relacionamento com Deus. A vontade de Deus, como seu Senhor, a vontade de Deus para a sua vida como servo dele, é que você tenha um coração agradecido. A vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, também na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4, é que vocês vivam em santidade,
Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Por que Deus destaca tanto esta área? Porque Ele sabe que esta é uma área difícil para a maioria das pessoas, para a maioria dos homens. A santidade se expressa de muitas maneiras. Uma delas, talvez a área mais desafiadora, é a da pureza sexual. Não se deixe dominar pelos instintos carnais. Há uma grande batalha, especialmente nos nossos dias, quando há uma facilidade tão grande de pecar nesta área, com tantas facilidades, que não existiam na mesma proporção, na mesma dimensão, há 30, 40 anos atrás. Além disso, os conceitos estão mudando, e a pessoa, então, que não se envolve numa prática sexual constante, seja casado ou não, parece que está perdendo tudo o que a vida pode oferecer. É isso que nós temos o tempo todo aí na mídia. É isso que nós temos as rodas de conversas. A palavra de Deus nos convida a ouvirmos a voz de Deus, a atendermos à vontade de Deus, tendo uma vida de pureza nesta área. Mas há uma outra área também, que tem a ver com os nossos relacionamentos, em que Deus tem uma vontade muito clara. É que nós possamos amar ao nosso próximo e aos nossos irmãos. O Senhor, o nosso Senhor, disse no final da sua vida aqui na terra: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É impossível você dizer que você está fazendo a vontade de Deus se você não se empenha em amar ao seu próximo. Se você não se dedica a amar ao seu irmão, se você vê a situação do outro de miséria, de dificuldade, jamais se sensibiliza. A relação com Deus, a relação com o seu Senhor, não é simplesmente uma relação vertical. Ele diz: eu quero amar a Deus, mas eu não quero amar o meu irmão. Não, esta equação, meus irmãos, não funciona. O que Deus deseja é que este amor a Ele seja manifestado através do amor ao amor ao próximo. É impossível amar verdadeiramente a Deus e odiar o seu irmão. Amar a Deus e ser insensível ao sofrimento da pessoa que está perto de você. A vontade de Deus é que possamos reconhecer o próprio Cristo nas pessoas necessitadas, nos carentes, nos abandonados, nos que estão em situação de vulnerabilidade. A presença do próprio Cristo na vida deles. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou naquela parábola do juízo final? Por último, lembremos de que nossa liberdade custou um alto preço a Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, nós lemos: vocês foram comprados por alto preço, não se deixem escravizar pelo mundo. Nós não podemos, efetivamente, no sentido existencial, voltar àquela condição antiga de escravidão. Mas quando nós nos tornamos servos do Senhor, escravos do Senhor, que são rebeldes, a gente como que começa a se colocar numa posição como se escravo fosse do mundo. Ele diz: não se deixe escravizar pelo mundo. Mesmo sendo livres, corremos o risco de viver como se escravo fôssemos. Ele nos alerta, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos alerta sobre o perigo de, mesmo sendo livres, nos deixarmos escravizar pelo mundo. Se nós não mantemos a comunhão com Deus, se nós não celebramos e não preservamos esta liberdade, nós vamos acabar vivendo como se fossem prisioneiros. Ah, pastor, não tem nem perigo. Eu já venci alguns vícios há muito tempo atrás. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Mas sejamos sinceros, existem outros vícios do mundo que nos rodeiam e podem nos aprisionar. Quem é aqui que pode dizer: eu não tenho nenhum vício com relação ao celular, por exemplo? Passa mais tempo do que razoável, deixa de cumprir as suas obrigações, de cuidar da sua família, de manter a sua comunhão com Deus, porque não é capaz de soltar o aparelhinho. Tempo excessivo diante das telas. Pessoas que são escravos do trabalho, não conseguem relaxar, não conseguem descansar, não conseguem ter um tempo para servir a Deus no ambiente da igreja, trabalham em excesso. Pessoas que são escravas das tradições humanas,
até mesmo nos compromissos na própria igreja em excesso. Se por um lado alguns não servem ao Senhor porque são escravos dos seus trabalhos seculares, de repente a pessoa não tem mais tempo para ninguém, não tem tempo, nem tempo para ouvir a voz de Deus, porque se escravizou dentro de um sistema religioso. Que dizemos de pessoas que são cristãos, mas que são escravos de uma ideologia política, muito mais do que falar de Cristo, do amor de Deus, da graça de Deus. Elas se preocupam em difundir determinadas ideias do partido A, B ou C. Todas as mensagens que ele manda para você têm um viés político. Ele é um militante de uma bandeira ideológica muito mais do que o evangelho. Que dizermos de pessoas que são escravos de uma paixão futebolística, não tem nenhum problema você torcer para um time, desde que não seja, não vou falar qual, mas desde que não seja certos times, você pode torcer, mas esta paixão por um time não pode estar além da sua paixão por Jesus Cristo, do seu compromisso com Jesus. Tudo aquilo que compromete o senhorio de Jesus Cristo está comprometendo a sua vida de liberdade. E o preço que foi pago para a sua libertação, para que você pudesse viver uma vida de plena comunhão com Deus, foi um preço muito alto, muito elevado. Então, quando você coloca qualquer outra coisa à frente do seu compromisso com Cristo, você está desvalorizando a obra de Jesus Cristo. Você está se tornando escravo das coisas do mundo. Quero então, para encerrar, conclamar você a que você celebre a liberdade. Mas que você não apenas diga, eu sou livre, cante que é livre. Sem se lembrar que nesta liberdade existe também uma escravidão. Que não é uma escravidão opressora. É uma escravidão maravilhosa. Porque o nosso Senhor não é um tirano, mas um Senhor amoroso que deu a sua vida por nós. Você já é livre espiritualmente? Celebre isso. Você é livre espiritualmente? Lembre-se que você também é escravo do Senhor e se coloca nesta posição de escravo submisso. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém neste auditório ou pela internet que ainda não se sente livre espiritualmente. Que nunca disse, Senhor, eu quero que o Senhor Jesus seja o meu Salvador. E Senhor, eu quero experimentar esta liberdade. Eu tenho uma boa notícia para você. A partir de hoje, se você quiser, esta liberdade pode chegar à sua vida. E se esse é o desejo do seu coração, ser livre em Cristo, verdadeiramente, lembrando que você será livre, mas ao mesmo tempo você se colocará na posição de escravo de Cristo. Vale a pena submeter-se à vontade desse Senhor que tem propósitos maravilhosos para a sua vida, que vai requerer de você pureza, vai requerer de você solidariedade, amor ao próximo, vai requerer de você tudo que no final das contas vai abençoar a sua própria vida. Feche seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus. E eu quero dar a oportunidade, de forma especial, para você que chegou aqui nesta noite, mas que não tem ainda a consciência ou a certeza de que Jesus é o seu Senhor. Mas ouvindo esta mensagem, ouvindo os benefícios que existem neste relacionamento com Deus, de liberdade e escravidão em Cristo Jesus, você decide valorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Foi ali na cruz que Ele pagou o preço da sua redenção, que Ele pagou o preço para que você pudesse ser livre e pudesse pertencer a Ele. Você deseja que esta obra de Cristo seja efetiva na sua vida? Você deseja hoje ser livre em Cristo e escravo de Cristo? Fale com Deus agora sobre isso. Com as suas próprias palavras, diga que você reconhece a sua incompetência para viver uma vida de liberdade espiritual. Diga para Deus que você reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor. E peça a Ele que faça uma obra de libertação na sua vida. Se você está fazendo esta oração com sinceridade no seu coração, nós queremos orar por você e queremos ajudá-lo nesta sua caminhada de fé. Por isso eu peço que você, em qualquer lugar deste auditório, se você está fazendo esta oração, pedindo a Jesus para ser o seu Salvador e Senhor da sua vida, eu peço que você levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Há alguém que está tomando hoje esta decisão de ter Jesus como seu libertador e Senhor? Levante bem alto a sua mão, dizendo, eu quero
tomar hoje publicamente essa decisão. Eu sinto Deus falando ao meu coração. Se há alguém que tem sentido no seu coração este desejo sincero de ter Jesus como seu libertador e Senhor da sua vida, erga agora o seu braço, indicando com este sinal que Deus te abençoe, indicando com este sinal o desejo do seu coração. Jesus Cristo não se envergonhou de ir à cruz para lhe dar essa liberdade. Você não deve se envergonhar também de manifestar publicamente a sua fé. Há mais alguém? Levante bem alto a sua mão para que eu possa vê-lo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a senhora. Mais alguém? Eu não vou insistir, mas eu quero dar a você essa oportunidade. Eu sei que é uma batalha aí no seu coração nesta hora. Mas vale a pena. É uma decisão da qual você jamais se arrepende quando tomada com sinceridade de coração. Eu vou perguntar pela última vez. Há mais alguém que deseja receber Jesus nesta noite como seu libertador e Senhor da sua vida? Erga o seu braço nesse momento. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.